Fala galera, tudo bem? Um enorme prazer estar aqui com vocês. Fico lisonjeado de participar dessa terceira conferência online sobre perícia criminal. Hoje o nosso tema aqui é de extrema relevância, tanto para você que atua como operador do direito, ou como perito, ou quer fazer concurso público nessa área. Lei de drogas, aspectos jurídicos e periciais. Vamos trazer jurisprudência, vamos trazer como que isso aqui é na prática, ocorre na prática, é cobrado em concurso público. Então vamos fazer um apanhado aqui, trazer jurisprudência, doutrina, tudo para aprofundar o máximo que a gente puder. Beleza? Show de bola? Vamos lá, iniciar aqui sem mais delongas. Vamos trazer aqui primeiro os aspectos gerais. Vamos trocar essa cor dessa canetinha aqui, ó, para vermelhinho que fica mais legal. Aspectos gerais sobre o tema. Primeira coisa, droga. Uma definição ali está lá na portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. Portanto, trata-se de norma penal em branco heterogênea ou própria. O que quer dizer isso aqui? Vem comigo, galera. Então, o conceito de droga, ela não está lá na Lei 11.343. Ela está numa portaria da Vigilância Sanitária, ou seja, lá do Poder Executivo. Então, tem o Poder Legislativo que faz a lei, fazem as leis, né? A lei, no caso aqui, a gente está tratando da 11.343, Lei de Drogas, mas o complemento dessa legislação está lá numa portaria da Vigilância Sanitária, que é órgão do Poder Executivo. Por isso que a gente fala que é uma norma penal em branco heterogênea ou própria, que o complemento não está na própria lei, está sim oriunda de um poder externo, nesse caso aqui, que é o Poder Executivo. Então, essa classificação é importante vocês já terem essa noção. É o complemento oriundo do poder, nesse caso, complementa do poder executivo, não legislativo. No caso de droga, está lá no poder executivo. Beleza? E aqui, ó, já vamos trazer uma jurisprudência para vocês do STJ com relação à perícia. O que o STJ decidiu aqui nesse julgado? A perícia, qual que é a finalidade da perícia aqui na lei de drogas? Ela é constatar a característica daquela substância ali. Ela não vai dizer para o delegado de polícia ou a defesa ali na hora da lavratura do auto de prisão em flagrante, por exemplo, se aquela conduta ali, se aquela substância, ela causa dependência física ou psíquica. Isso já foi definido lá pela Vigilância Sanitária quando da inclusão dessa substância nessa portaria. Ela vai simplesmente constatar que aquela substância específica que foi apreendida naquele flagrante ali ou naquela investigação, ela está na portaria e que essa substância causa dependência física ou psíquica já foi estudado lá e implementado pelos órgãos competentes. É justamente o que diz essa decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Ó, a simples verificação que a substância prescrita pelo paciente encontra-se elencada na portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, que trata de substâncias sujeitas a controle especial, é suficiente para sua caracterização como droga, sendo prescindível, ou seja, não sendo necessário a realização de exame pericial para a constatação de que tais substâncias efetivamente causam dependência física ou psíquica. O exame pericial será necessário para que outros dados, por exemplo, natureza e quantidade da substância apreendida, potencialidade tóxica, etc. A própria lei de drogas, quando trata tanto do laudo de constatação, eu vou falar posteriormente para vocês aqui, dessa diferenciação do laudo de constatação quanto o laudo definitivo, apenas se refere à natureza e quantidade da substância apreendida. Beleza? Então, qual é a finalidade desse laudo pericial que o perito faz quando dá apreensão de droga? É verificar se aquela substância realmente é a substância que está presente lá na portaria do Ministério da Saúde. Ele não constata, não diz nesse laudo se essa substância causa ou não dependência física ou psíquica. Show de bola? Vamos lá, aqui o próximo tema. A gente vai tratar um pouquinho de alguns tipos penais. Especificamente, esse aqui é o artigo 28 da Lei 11.343, que é o usuário de drogas. Tá? A gente vai trazer alguns aspectos doutrinários aqui, conceituais, para situar vocês dentro desse universo da lei de drogas aqui. Primeira coisa, descriminalização. Houve descriminalização quando da promulgação dessa lei 11.343
343. Por que eu falo isso? Porque o legislador ele não previu pena privativa de liberdade para esses casos aqui. Mas isso não quer dizer que tenha deixado de ser crime. Ou seja, respondendo a pergunta, houve descriminalização? Não, não houve descriminalização, continua sendo crime. Tanto que está lá no título, né, no capítulo específico dos crimes da Lei 11.343, beleza? Então não houve descriminalização. E aqui eu sempre gosto de trazer um pouquinho para a prática. Eu lembro que eu era delegado de polícia em Minas Gerais e estava num plantão de final de semana. Chegou lá uma polícia militar com um cidadão preso e ele estava algemado. Naquela época não tinha esse negócio de súmula vinculante aí do STF, se podia algemar, se não podia, então trouxe algemado ele por porte de substância entorpecente para uso próprio. Aí chegou um amigo dele que estava junto e questionando o fato dele estava sendo preso, algemado ali e tal, questionando, falando que não era mais crime, etc. Então tinha acabado de ser promulgada essa lei, essa alteração, então gerava ainda uma controvérsia. Eu falei, olha, não houve descriminalização, eu expliquei para ele e tal, o fato de não ter pena privativa de liberdade não impede do policial ali algemar e tal. Então eu tive que explicar isso para ele lá na prática, beleza? Outra classificação aqui importante para vocês saberem, crime de ação múltipla ou conteúdo variado, tipo misto alternativo. O que isso quer dizer? É uma classificação aqui, galera, importante, por quê? Porque o tipo penal ele prevê vários verbos. Então trazer consigo, transportar, ter em depósito, no caso aqui não pode ser vender, no caso de uso de droga não pode ser vender. Trazer, ou seja, todos esses verbos previstos lá no artigo 28 da Lei 11.343, se a pessoa que está sendo imputada aquele crime ali, ele praticar mais de uma dessas condutas, mais de um desses verbos, ele vai responder apenas por um crime. Isso quer dizer, trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Ele pratica vários verbos, mas ele responde apenas por um crime, uma conduta. Na hora que o juiz for lá fazer a dosimetria da pena, ele pode até levar em consideração a maior reprobabilidade da conduta, porque ele praticou vários verbos, mas apenas um crime. Beleza? Importante vocês saberem isso. O legislador não tipificou o uso pretérito da droga. E o que isso aqui quer dizer? Então, a galera que não é operadora do direito, não é afeta aí a área jurídica, tem que saber isso aqui. Porque o verbo, todos os verbos previstos lá no artigo 28, não existe usou no passado. Pegar a droga, usou, tiver fumado lá e tiver na mente dele já, meu amigo, não tem como punir. Então, o uso pretérito da droga ele não é punido pela nossa legislação. O que é punido é você trazer consigo, ter em depósito, transportar. Todos esses verbos é que você vai ser punido. Se você já usou, não pode mais ser punido. Então, se a polícia te abordar determinado cidadão lá, ele tiver loucaço, infelizmente não pode mais punir esse cidadão. Show? Vamos lá, ó. Consumo pessoal sujeita às seguintes penas. Vamos ver as penas que se sujeitam os usuários de drogas. Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade no máximo 5 meses ou 10 meses se for reincidente. Aí eu faço uma observação aqui para vocês. Isso cai em prova, quem vai fazer concurso público da vida aí, essa questão da reincidência ser agravada, essa prestação de serviço à comunidade, ou seja, dobrada a pena aqui para 10 meses, isso cai em prova, eles geralmente mudam ali o quantum desse 10 meses, bota 12 meses, 1 ano, etc. Então fica ligado para quem quiser fazer prova de concurso público aqui, é importante esse detalhe aqui. Medida socioeducativa de comparecimento a programa ou curso educativo, mesma coisa, prazo máximo 5 meses ou 10 meses se for reincidente. Beleza? E aqui, ó, esse artigo 28 da 11.343 é uma exceção ao artigo 44 do Código Penal. O que eu quero dizer com isso aqui? Galera, é o seguinte, o artigo 44 do Código Penal, ele trata da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Então, todas essas penas aqui que eu falei para vocês estão também lá previstas, ou pelo menos de forma semelhante, lá no artigo 44. Só que lá há uma substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Aqui não. Aqui a restritiva de direito ela é aplicada de forma autônoma, de forma como pena principal. Então, as penas alternativas têm natureza principal e não substitutiva.
como, por isso que às vezes há uma confusão aí, inclusive o examinador cobra muito isso em prova de concurso público, fazendo essa diferenciação aqui, do que aqui ela tem natureza principal, ela é aplicada de forma autônoma. Lá no artigo 44 do Código Penal, ela é aplicada de forma a substituir uma pena privativa de liberdade. Beleza? Em caso de descumprimento de uma dessas medidas aqui, qual que é a medida possível? É brincadeira, mas são duas medidas. Uma é a multa, que isso doendo no bolso, óbvio, que a galera geralmente costuma cumprir aí, caso doa no bolso, geralmente o cidadão não gosta de levar multa, mas a segunda possibilidade é uma admoestação verbal. Então, brincadeira, o juiz vai lá puxar a orelha do cara, meu irmão, você não pode fazer, tem que cumprir, etc. A admoestação verbal é simplesmente uma advertência. É brincadeira, o usuário de droga vai rir do Poder Judiciário, infelizmente é isso aí que o legislador previu como em caso de descumprimento. Beleza? Mais algumas características aqui, ó, do usuário de droga, ó. Crime de perigo abstrato, ou o que isso aqui quer dizer? Que classificação é essa aqui, galera? Ó, presume-se, o legislador presume que há um perigo à sociedade. Então, há uma presunção de perigo a toda a coletividade, esses tipos penais aqui, no caso do usuário e do tráfico também, tem essa classificação de crime de perigo abstrato, diferentemente dos crimes que são de perigo concreto, tem que demonstrar que de fato ocorreu aquele dano ali, aquele perigo concreto. Nesse aqui não, presume-se que há um perigo a toda a sociedade. Então, olha lá, decisãozinha do STJ, ó, pune o risco à saúde pública, isso considerado de forma macro, de forma lato sensu. Beleza? Princípio da insignificância é admissível no caso de usuário de drogas? No caso aqui é duas correntes, mas tem decisões do STF admitindo, beleza? Então a gente leva sempre em consideração o órgão máximo do Poder Judiciário, que é o STF. Se o STF admite em determinados casos o princípio da insignificância, obviamente que se for cobrado em prova, é possível você dizer lá que é possível a aplicação do princípio da insignificância. Leva-se em consideração a quantidade da droga, os antecedentes do cidadão, se ele já respondeu, se ele é dado a outras práticas criminosas, tudo isso é levado em consideração para se aplicar ou não o princípio da insignificância. Mas é importante vocês saberem que é possível sim a sua aplicação. Show? Sujeito ativo, o que isso aqui quer dizer? Para a galera que não é afeta aí da área do direito, sujeito ativo é para quem pode praticar esse crime aqui. Trata-se de crime comum, qualquer pessoa pode praticar, beleza? Então, mais uma classificação aí doutrinária na área jurídica, mas é importante vocês saberem. Sujeito ativo do crime de usuário de droga, qualquer pessoa pode praticar, trata-se de crime comum. Diferente, em contraposição, a gente tem os crimes próprios, que exigem determinadas características para a sua prática. Vou dar um exemplo aqui para você. Crimes praticados por funcionário público no exercício das suas funções. Trata-se de crime próprio, porque somente os funcionários públicos podem praticar aquelas condutas ali. Beleza? Por exemplo, corrupção passiva, corrupção ativa. Então, corrupção passiva, no caso passiva, aquele funcionário público que recebe qualquer vantagem indevida em razão da sua função para praticar ou deixar de praticar determinado ato. Então, no caso da corrupção passiva, trata-se de crime próprio, somente pode ser praticado por funcionário público no exercício da função. Beleza? Sujeito passivo, geralmente, para ficar mais fácil aí o entendimento, quem são as vítimas aqui desse crime aqui. Nesse caso, trata-se de crime vago, é a coletividade que é atingida. Ele atinge a saúde pública, esse tipo de crime. Então, sujeito passivo, coletividade, trata-se de crime vago, beleza? Elemento normativo do tipo encontra-se na expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, é possível que determinada pessoa possua aquela quantidade de droga ali para consumo próprio, mas ele tenha autorização para portar aquela droga ali. É possível? Inclusive para tratamentos médicos. Inclusive, existem várias decisões judiciais nesse sentido. Então, o que a gente chama de elemento normativo do tipo é justamente essa expressão aqui que o tipo penal traz, que aquela conduta tem que ser em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Beleza? Show de bola. Aí vamos passar para o tráfico.
tráfico, o tipo penal é bem parecido com o do usuário, com, obviamente, a exceção de que aqui a finalidade é justamente vender ou dar aquele material entorpecente, ainda que gratuitamente, mas a ideia é a difusão daquela droga, diferente do usuário que é para consumo próprio. Essa elementar do tipo lá do usuário é fundamental para essa caracterização. Aqui não, aqui a intenção é outra, beleza? Vamos ver o que diz o tipo penal aqui, ó. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Beleza? Aqui faço uma separação, porque também é o elemento normativo do tipo. Vou falar isso para vocês, mas já faço o destaque aqui, ó. Pena de 5 a 15 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Então, trata-se de crime de alto potencial ofensivo. Por que a gente faz essa classificação aqui? Crime de menor potencial ofensivo, as penas máximas vão até 2 anos. Crime de médio potencial ofensivo de 2 a 4 e alto potencial ofensivo apenas acima de 4 anos, chamado de alto potencial ofensivo aí. Beleza? Também mesma classificação lá que eu já falei para vocês, ó, crime de ação múltipla ou tipo misto. Se o agente praticar várias condutas, ele vai responder apenas por um crime, o juiz pode utilizar isso lá na dosimetria da pena. Beleza? Sujeito ativo. Eu já expliquei para vocês aí o que é. Nesse caso aqui, em regra, é crime comum, qualquer pessoa pode praticar. No entanto, nesse verbo especificamente aqui, ó, prescrever, ele é crime próprio, porque só pode ser praticado por determinada pessoa. Próprio. Minha letra não é as mais bonitas, mas dá para entender, tá vendo? Ó, quanto ao crime prescrever, somente médico, dentista ou nutricionista podem praticar. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de crime próprio, tem uma característica especial desse sujeito ativo aqui. Show? Vamos lá, mais algumas especificidades importantes que eu trouxe para vocês. O tráfico de droga, todas as condutas, todos os tipos lá previstos na Lei 11.343 são consideradas hediondas? Porque, na verdade, melhor reformulando aqui a minha pergunta. Todas aquelas condutas lá do 33 parágrafo, 34, 35, são várias condutas ali que são punidas de forma bem grave pelo legislador, mas todas elas são consideradas equiparadas a hediondo, porque a lei de crimes hediondos, na verdade, a Constituição ela trouxe ali um mandamento constitucional, um mandamento que o legislador infraconstitucional ele especifique quais são os crimes que são considerados hediondos, mas 3 crimes especificamente ele deu um tratamento extremamente gravoso e já determinou que eles sejam equiparados a hediondos e estejam lá naquele rol de crimes considerados repugnantes e tem que ser sua punição extremamente mais gravosa, punição extremamente gravosa e com impossibilidade de concessão de diversos benefícios. Então, tem os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos. E lá, um desses crimes equiparados a hediondos é justamente o tráfico de drogas. É o tráfico de drogas, TTT, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Esses 3 são crimes equiparados a hediondos. Então, mas é todo tipo, toda espécie de tráfico de drogas que é considerada equiparada a hediondo? Não. Aí a gente vai lá recorrer ao STF mais uma vez, porque ele já decidiu que equiparados a hediondos somente são o artigo 33 caput, esse que eu acabei de ler para vocês, o artigo 33, parágrafo 1º, seus incisos 1, 2, 3, 4, aqui eu fiz um destaque nesse inciso 4 aqui, que é justamente o agente disfarçado. Por que eu fiz esse destaque para vocês? Porque foi uma alteração do pacote anticrime. Então, alteração recentíssima aí, do final do ano de 2019, então está em 2020, alteração importantíssima. E, por fim, o tráfico de maquinário, artigo 34. Então, somente esses 3 tipos penais, artigo 33 caput, 33 parágrafo 1º, seus incisos, e o 34 é que o STF considera equiparado a hediondo. Beleza? As demais condutas, inclusive eu vou falar de um aqui para vocês, que é o tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo. Apesar de ter esse nome, tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo. Show?
Fica aí essa dica para vocês. Objeto material. Qual é o objeto material do crime de tráfico de drogas? Já expliquei isso lá para vocês, ó. Norma penal em branco, heterogênea ou própria. Então, essa substância aqui, que foi incluída lá na portaria do Ministério da Saúde, oriunda do Poder Executivo, ela diz que determinadas substâncias causam dependência física ou psíquica. Então, se tiver elencado nessa portaria, é justamente o que trata aqui a Lei 11.343 do objeto material que é considerado droga. A gente vai recorrer lá a essa portaria do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, para caracterizar a droga aqui, que deve ser punida pela Lei 11.343. Beleza? Importante isso aí. Elemento normativo do tipo, já expliquei isso aqui para vocês lá no crime de usuário de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Quando que se consuma esse crime de tráfico de drogas? Como a gente tem vários verbos aqui, a gente tem que fazer uma pequena diferenciação, uma pequena observação aqui, ó. São duas espécies de crimes que têm consumação em momentos distintos. Alguns constituem crimes instantâneos, como, por exemplo, vender, adquirir, oferecer, e há também a que constitui delitos permanentes. Os verbos transportar, trazer em depósito, trazer consigo, guardar, ter em depósito, beleza? Então, são duas espécies de crimes aqui, eles se consumam em momentos distintos. São crimes chamados instantâneos, se consumam naquele exato momento, para se prender em flagrante, tem que dar aquele flagrante na hora ali. Vender, adquirir, oferecer, são os exemplos. E crimes permanentes. Que isso? Isso é aquele crime que se protrai no tempo, a consumação se protrai no tempo. E qual que é a grande diferenciação aqui e importância, tanto na prática quanto quando isso aqui virar um processo? É questão da possibilidade de prisão em flagrante. Os crimes permanentes, você pode prender em flagrante a qualquer momento. Então, por quê? Porque a consumação se protrai no tempo. E, nesse caso aqui, ainda há, né, uma discussão doutrinária e jurisprudencial, mas hoje em dia praticamente pacificada, que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando tratar de crimes permanentes. Vou dar um exemplo para vocês entenderem na prática aqui. A polícia faz uma investigação e descobre que em determinado local, em determinada casa, é um ponto de tráfico de drogas. Eles fazem vídeo, filmagem, abordam os usuários saindo da casa, eles confirmam que lá está cheio de droga e tal. Tem certeza que tem droga lá. Precisa de mandado de busca e apreensão para entrar naquela casa? A jurisprudência dos tribunais superiores entende que não precisa, é dispensável, porque uma das hipóteses de violação do domicílio é justamente o caso de prisão em flagrante, que nesse caso aqui trata-se de crime permanente, porque ele tinha droga guardada lá naquela casa. Crime permanente pode entrar sem mandado de busca e apreensão. Beleza? É isso que vocês precisam saber com relação a isso. Tráfico por equiparação é o parágrafo 1º lá, que o STF também considera como equiparado hediondo. Vamos ver o que diz o tipo penal aqui. Nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito. Todos esses tipos penais aqui, ó, relacionados a matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, é justamente esse inciso aqui que está relacionado à matéria-prima para a produção da droga. Se o agente tiver praticando qualquer um desses verbos relacionados à matéria-prima para a preparação dessa droga, também é considerado tráfico por equiparação. Inciso 2º, semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou desacordo de determinação legal de plantas que constituam em matéria-prima para a preparação de droga. Aqui é para aquele cidadão que semeia, cultiva ou faz a colheita. Importante aqui que aqui a finalidade não é para consumo próprio, ok? Nesse caso aqui do 33, parágrafo 1º, a finalidade é justamente a mercancia da droga. E, inciso 3º, utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância,
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, para o tráfico ilícito de drogas. Então, utilizou a propriedade para vender droga ou autorizou que determinada pessoa utilizasse a sua propriedade para vender droga, vai estar enquadrado aí no parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 11.343. E por fim aqui, ó, o inciso 4, que é o agente policial disfarçado. Eu não coloquei toda a descrição do tipo penal, que eu vou falar especificamente dele em razão de ter sido a alteração do pacote anticrime. Show? Vamos lá. Quais são as características importantes que vocês precisam saber desse tipo penal aqui? Ó? Pune quem comete um dos verbos referentes à matéria-prima, insumo ou produto químico para a produção de drogas. E o que a doutrina e a jurisprudência entendem aqui? Que é indispensável a perícia. Então, a perícia, nesse caso aqui, ela tem que dizer, o expert tem que dizer que, de fato, aquela matéria-prima, aquele insumo era destinado e é utilizado para a produção de drogas. Então, é indispensável a perícia nesses casos aqui do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 33. Beleza? E matéria-prima, vamos trazer um conceitozinho aqui simples para vocês de matéria-prima. É a substância da qual podem ser extraídos ou produzidos entorpecentes ou drogas afins que possam causar dependência física ou psíquica. Não há necessidade de que as matérias-primas tenham em si mesmas a capacidade de produzir a dependência ou de que estejam catalogadas nas portarias do Serviço de Vigilância Sanitária. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, galera. É o seguinte, a matéria-prima em si mesmo, ela não necessita ter esse poder de causar a dependência física ou psíquica, mas o perito vai atestar que aquela matéria modificada ou me fugiu o nome, ela industrializada, não me fugiu o nome. Ela modificada, ela pode sim se tornar uma droga, e essa droga que causa dependência física ou psíquica está lá catalogada na portaria do Ministério da Saúde. Entendeu? Então, uma vez que eles comprovem que aquela substância, ela sim pode gerar, pode produzir determinada droga, atestado por um perito, e vai ser considerada matéria-prima que pode incidir nesse tipo penal do parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 33. Beleza? É isso que vocês precisam saber. Quem planta para consumo próprio também responde por tráfico se a produção for de grande quantidade. Isso aqui é uma questão jurisprudencial, é importante vocês saberem isso. A alegação ali do determinado cidadão que foi pego com uma plantação enorme, é possível que seja para consumo próprio? Sim, mas aí o ônus dele ele que vai ter que provar. Se a quantidade for muito grande, pode caracterizar o tráfico de drogas, beleza? Isso aqui, ó, botei aqui para você, a questão da expropriação do bem, inclusive, é previsto na própria Constituição. O bem, o imóvel que é utilizado para tráfico de drogas, ele pode ser expropriado, desapropriado aquela propriedade do cidadão, e esse imóvel vai ser revertido para a União, beleza? Então, utilizou o imóvel para tráfico de drogas, esse imóvel pode ser expropriado e ser incluído no patrimônio da União, beleza? Ainda que seja bem de família, viu? Ainda que seja bem de família. O que é bem de família? É aquele imóvel que é o único imóvel pertencente àquela família. Ele tem uma proteção especial lá no direito civil, mas se for utilizado para tráfico de drogas, ele pode sim ser expropriado. Show? Então aqui é justamente lá o inciso 4 que eu falei para vocês, que foi a alteração do pacote anticrime. Importante trazer ele aqui de forma destacada, ó. Inciso 4. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou desacordo de determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. O que é isso aqui, galera? Então, antes dessa alteração aqui do pacote de crime, havia uma discussão se isso aqui era considerado um flagrante preparado. E o flagrante preparado, se vocês não sabem, ele é considerado ilegal. O que é isso? Então, um agente, vários agentes, o delegado de polícia está conduzindo uma investigação, pede para os seus agentes, vai lá, ali a gente tem uma quase certeza de que é um ponto de tráfico de droga, a gente já fez filmagem, viu diversos usuários saindo dali, então vai lá e tenta comprar a droga, para a gente ter a certeza e fazer a prisão em flagrante ou concluir aqui a investigação. Então,
essa situação do agente ir no local para comprar esse material entorpecente, havia uma discussão se essa conduta era considerada um flagrante preparado e, portanto, seria considerado ilegal. Predominava que não. Por quê? Predominava que o fato dele vender a droga era sim um flagrante preparado. No entanto, a conduta anterior dele de ter em depósito já autorizava o flagrante, já caracterizava a conduta de tráfico de drogas. Então aqui a gente tinha dois verbos. O verbo de vender poderia sim ser caracterizado como flagrante preparado, porque o agente provocou ele, foi lá para comprar a droga. Mas a conduta anterior do traficante de ter em depósito já caracterizava o crime. Já era considerado, inclusive, crime permanente, caberia a prisão em flagrante. Então, para acabar e pôr uma pá de cal nessa discussão, o pacote de crime trouxe essa questão aí, dizendo que não é considerado flagrante preparado, e sim crime de tráfico por equiparação, essa conduta de vender drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas a agente policial disfarçado, desde que presente elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Ou seja, tem que haver uma investigação que comprove de fato que havia uma mercancia de drogas ali. Beleza? Aqui, ó, vamos só para finalizar esse bloco, falar dessa questão aqui, ó, posse de sementes. Se o exame químico-toxicológico constatar a existência do princípio ativo que causa a dependência física ou psíquica, o agente deverá ser enquadrado em uma das figuras de tráfico previstas no caput, trazer consigo ou guardar. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O determinado agente foi preso e levado, apresentado à autoridade policial com semente semente para a produção de drogas. É muito comum semente de maconha, né? É muito comum ser apreendida. E fez-se a perícia e verificou-se que há substância que causa dependência física ou psíquica. No caso da semente de maconha, não há essa substância, tá? Eu estou dando como exemplo, mas vamos imaginar que a perícia tenha constatado que tem a substância que causa dependência física ou psíquica. Ele vai ser preso em flagrante por essa conduta do parágrafo 1º do artigo 33, lá do inciso 2º, que eu li para vocês, semear, plantar, etc., ou ter em depósito matéria-prima, ou insumo, ou ele vai para o caput. Então, a jurisprudência entende que ele vai lá para o caput, porque essa posse de sementes aqui, ela não está abrangida por nenhuma das figuras do parágrafo 1º. Não está abrangida, não é ter a posse de semente, não é a mesma coisa que você semear. Você ter a posse de semente não é a mesma coisa de você cultivar, de você fazer a colheita. Então, é diferente. Então, a doutrina e a jurisprudência entendem que tem que se ir lá para o caput do artigo 33 e não para o parágrafo 1º. Beleza? Vamos só fazer uma pausa aqui e a gente já continua no próximo bloco.